Vamos lá então, pessoal. No vídeo anterior, né, muita gente achou interessante o vídeo que eu fiz sobre o Schindler Aqua Smart, tá? E eu vou entrar em detalhes com vocês, né, de como que a gente faz a configuração desse controle, tá? Ele é bem similar ao controle aqui da linha Carrier EcoSplit, tá? Então você vê que a aparência dele é bem parecida, tá? E aí o que acontece? Esse termostato, né, ele é um termostato que ele comunica no protocolo da Carrier, que é o CCN, tá? E é possível você comunicar via Modbus com ele, porém você precisa de um gateway, tá? Que é o que acontece? A placa da máquina está comunicando aqui com esse termostato, né? Você tem 4 fios ligados aqui, que é um 12 volts, um 0 volts, um A e um B de comunicação. E aí desse termostato você faz a ligação nesse gateway, isso aqui é comprado na própria Carrier, tá? Você conecta aqui A1, B1 e ground, né? E aqui do A2, B2 e ground, qualquer um desses A2, B2, tanto faz, você sai para a sua automação, para o seu BMS. Tá? Então esse aqui é o modelo para a linha EcoSplit, tá? O splitão da Carrier Inverter. Tá? E esse aqui é o modelo, faz exatamente a mesma coisa, né? Só que para a linha de Schindler AquaSmart, tá? A Carrier AquaSmart. Então é exatamente a mesma coisa. Tá? Que é o setup que a gente tem nesse cliente. E aí aqui em cima você tem alguns deep switches. Eu não sei se vai dar para filmar legal. Aqui. A gente tem alguns deep switches. E de acordo com o manual você vai fazer os ajustes aqui, né? Do seu balde de rede, do seu paridade, stop bits, enfim. Tá? Por padrão a configuração original da carreira é essa aqui. Tá indicada no manual. Só o switch 5 na posição ligado, né? E o restante desligado. E aqui também a gente faz o endereço, né? Se você tiver mais de um desse cara na sua rede de comunicação, você tem que dar um endereço para ele. Então nesse caso aqui ele está com o endereço 00, é o primeiro gateway da linha. Então você faz a alimentação dele na própria máquina. Então, eu vou mostrar a foto para vocês de como é que de como que é a ligação, tá? Da alimentação e dessas duas coisas. Bom, então mostrando para vocês aí, né, o que foi feito. Então no lado esquerdo ali a gente tem a alimentação da máquina, né? Onde a gente puxou ali o 220. Tá? E do lado direito ali a gente tem a visão por baixo, né, do gateway, onde a gente tem o cabeamento que vem ali da parte de comando da máquina, entrando nos terminais à esquerda, né, os terminais A1, B1, G1, e do lado direito ali no A2, B2, G2, onde a gente está saindo para automação BMS. Tá. Agora falando do termostato mesmo, a gente tem aqui um botão liga e desliga, né? Então aqui eu liguei o termostato. Tá? Então a gente abrindo a tampinha a gente tem acesso aos botões físicos dele, né? E aí o que a gente consegue fazer? A gente clicando em verificar, a gente vai ter acesso aos parâmetros da máquina, né? No caso aqui eu não tenho nada ligado, mas você tem aqui a temperatura de retorno de água, as temperaturas de água, se você tem algum erro, no caso aqui um erro 12 na unidade 1, tá? No caso aqui se eu tenho mais de uma unidade, né? Ele vai dizer qual dos chillers que deu esse erro. E aí pela seta aqui selecionar você vai avançando os outros menus, né? Então você tem aqui as temperaturas de descarga do seu compressor, temperatura de saturação, temperatura de sucção, né? A temperatura do condensador, a corrente dos compressores 1 e 2, né? No caso aqui está como se fossem fixos, e a versão da placa. Tá? Aí você tem mais algumas informações técnicas aqui também, que não são muito relevantes. E aí você volta ao menu anterior, né? Você dá um cancelar aqui e você retorna à tela principal. Tá? Se você quiser verificar o histórico de alarme, você clica aqui em alarme, tá? E ele vai te dar aqui os alarmes, qual é a unidade que deu o alarme, qual foi o alarme, né? E aí a gente vai alterando aqui, né, pelo selecionar. Né? Quando a gente tem uma situação dessa aqui, é porque daqui para baixo já não teve nenhum tipo de alarme. Então, aí quando a gente chega nessa tela aqui, nesse caso, né, daqui para baixo a gente não tem mais nenhum alarme. Tá? Dá pra ver que inclusive a data tá errada aqui, então ele não computou nada antes disso. Tá? E aí como é que a gente vai fazer para fazer os ajustes, por exemplo, do dia e da hora, né? Agora é de manhã e tá marcando 22 horas. Tá? E também para parametrizar o próprio controlador, tá? O que a gente vai fazer? A gente volta aqui na tela inicial, tá? Eu vou clicar em ajustar. Aqui ele vai já dar algumas opções para mim, tá? Então a primeira delas, a opção é Set Time, tá? Que é pra gente ajustar o tempo dele.
Então você vai clicar em confirma, tá? E aí o padrão da Carrier, deixa eu tentar focar melhor aqui, de data, ele é um pouquinho diferente, tá? Aqui, ó. Ele segue o padrão ano, mês, dia, dia. Então ano 2023, tá? Se tá certo, você vem aqui em selecionar, você vai para o próximo parâmetro, setinha para baixo. Você vai para o próximo parâmetro aqui. Então na hora de configurar o mês, a gente está no mês 8, tá correto? E aí a data, a gente tá no dia 10, tá correto? Porém a hora tá errada. Então a gente continua na setinha, aí daqui, hora, minuto, segundo. Aí feito isso, a gente vai no botão alterar, tá? Então no caso aqui ele tá mostrando 20. Não é esse horário, né? Na verdade agora são 8 da manhã. Então você vem até o 8, tá? Aí a gente vai pro próximo parâmetro, que é o parâmetro dos minutos, tá? É 8:19 agora. Então segundos não importa tanto, a menos que você queira sincronizar realmente ali, para ter um ajuste mais fino, tá? Isso é possível. Aí você vem aqui, ajusta, sei lá, digamos que a gente tá com 8 horas, 19 e 45 segundos, sei lá. Você vem aqui, faz a alteração. Você pode fazer um pouquinho antes, ela te deu uns 40. Você já fica olhando no seu relógio, adianta aqui, né? Coloca um tempinho um pouquinho pra frente. E aí, ó, 45. Aí, por exemplo, quando você viu que deu 45 no seu relógio, você dá um confirma. Aí vai ficar preciso aqui o horário que você ajustou, tá? Pra gente ajustar setpoint, tá? A gente não precisa estar no menu de ajustes, a gente só vem aqui em alterar, para cima ou para baixo. Então digamos que eu quero um setpoint de 6 graus. Você vem fazendo a alteração aqui, tá? Você pode também segurar o botão, tá? Então você pode até passar, por exemplo, igual eu entrei em 5 graus de setpoint. Não era o que eu queria, mas não tem importância. Foi só demonstração. A gente não tem nenhuma máquina ligada aqui atualmente, tá? Então por isso que a gente está tendo até uma leitura incorreta aqui de temperatura de saída da máquina, de menos 55 graus. Que é porque a placa da máquina não está comunicando, né? A gente não tem nada trocando informação com esse termostato. Tá, mas voltando ao menu de ajustes, tá? Vamos lá de novo. A gente tem também a opção aqui de timer, tá? Se você quiser habilitar ou não. Aí você vem aqui em alterar. Aí você quer, por exemplo, eu quero o timer funcionando diariamente, ou semanalmente, ou desativado. Você tem essas opções. Aí aqui você faz a configuração do timer mesmo, no menu de timer, né? Quando você entra... aqui tá desabilitado, peraí, deixa eu habilitar ele aqui de volta. Então, pronto. Aí você entra aqui e faz toda a sua programação horária de liga e desliga, tá? Então você aqui tem timer 1, on-off, timer 2, on-off, tá? E no caso aqui eu não vou fazer isso, tá? Então eu vou dar um cancelar, vou voltar aqui no timer mode e colocar ele em disable, desativado, tá? Confirma. E aí o mais importante agora é o menu de serviço, tá? É a quarta opção aqui do seu... Quando você clica aqui no ajustar, né? E aí, como que a gente vai acessar esse menu de serviço? Você vai dar um confirmar no seu controle, ele vai te pedir uma senha, tá? Password. A senha que você vai utilizar é essa daqui, ó. Se quiser pausar o vídeo, anotar, esse aqui é a senha padrão da Carrier, tá? Para esse controlador. 325193, tá? Aí a gente vai fazer como? A gente vai aqui no... Tá vendo que ele tá piscando o primeiro dígito, né? Então você vem com a setinha de alterar até o seu primeiro valor, que é 3. Tá? Vou tentar filmar mais de perto. 3. Aí pra pular pro próximo dígito, você vem aqui nessa outra setinha. Tá vendo? Ele começou a piscar o próximo. Aí 3, 2. Aí de novo aqui. 5. 1. Pro 9, pra você não ter que ir tanto pra cima, você pode clicar na setinha pra baixo também, ó. 9, viu? 1, 2, 3. Feito isso, você vai dar confirma. Aí agora a gente tá na parte importante, tá? Que foi onde tava o problema lá no cliente, no vídeo anterior, tá? Se você ainda não viu o vídeo do atendimento que eu fiz onde a máquina estava configurada errado e deu alarme, eu vou colocar o vídeo aqui na tela, tá? Pra vocês clicarem e assistir, tá bom? Então, o primeiro valor aqui que a gente tem é number of units, né? A quantidade de unidades, quantidade de chillers que você tem no seu sistema. Tá? No caso lá, eu tinha 4 chillers.
Tá? Então, como é que eu faço a alteração disso? Você vem aqui no alterar e seleciona a quantidade de chillers que você tem no seu sistema. Tá? Então, um mestre e 3 escravos totaliza 4. Tá? Aí a gente vem aqui no selecionar para o próximo parâmetro. Aí você tem aqui, Type of System. Então, a sua unidade, as suas unidades, elas são todas fixas ou você tem unidade de inverter, tá? Porque a gente tem essas duas opções quando a gente está trabalhando com essa linha da carga. Então, se você está trabalhando com uma linha inverter, sempre a sua mestra é inverter e o restante é tudo fixo. Mas você tem que alterar aqui para inverter, inv. Tá vendo? E isso era uma das coisas que estavam erradas. Embaixo você tem a tensão. Tá? Você tem 3 opções de tensão para essa máquina de fábrica: 380, 440 ou 220. Tá? Então, no caso aqui, 220 é a minha máquina. Feito isso, a gente tem aqui um parâmetro que é Power Recover. Por padrão aqui, ele vem Keep Off. E o que acontece? Se você tem uma queda de energia e a energia é restabelecida, o chiller vai se manter desligado, Keep Off. Tá? Porém, se isso aqui, você pode deixar ele Last Status, tá? Que é o que eu costumo utilizar. O que acontece? O chiller vai voltar na última condição de operação. Porque, por exemplo, se você está no horário comercial, sei lá, é 2 horas da tarde, tem uma queda de energia no bairro, e a energia volta 5 minutos depois, e você tiver na opção anterior, sua climatização vai ficar parada até que você descubra que o chiller está parado e mandar um técnico resolver. Nessa condição, não. O chiller vai identificar que quando caiu a energia ele estava ligado e ele vai retornar ligado. Tá? Então, por isso, Last Status. Aí a gente tem mais algumas coisas. A gente tem o DPS. Tá? Geralmente, quando você está trabalhando em sistemas, você tem o DPS. Tá? Aqui está no manual como é que faz a instalação e tudo mais. Que é um sensor que você coloca ali na sua ramificação principal, né, antes de você sair derivando para os chillers. Tá? Aí a gente tem aqui o Water Pump, WP. Que aí o que acontece? A gente tem duas opções. Ou a gente pode ter uma bomba para cada chiller, tá? Ou você pode ter uma bomba para vários. Tá? Então, System, que é a condição que eu tenho lá. Eu tenho um conjunto de bombas, 2 bombas, sendo uma operante e uma reserva, para atender os 4 chillers ao mesmo tempo. Tá? Aí a gente tem aqui a configuração também do FLWD. Tá? Aí a gente tem esse outro parâmetro aqui com essas letras muito doidas. Que o que significa isso aqui? Esse aqui é o tempo de abertura da sua válvula 2 vias. Tá? Quando você está trabalhando nessa condição que eu comentei com você, onde a gente tem uma bomba para vários chillers, cada chiller ele vai ter o acionamento de uma válvula 2 vias, on-off. Tá? Para evitar de você ter retorno de água, passagem de água num chiller que esteja desligado. Então essa válvula ela só abre quando o seu chiller ativa, tá? Quando o chiller é chamado pelo mestre. Ou se for o mestre, quando você ligar o sistema, né? Pelo botão aqui de liga e desliga. E aí você tem como configurar o tempo de abertura da sua válvula, tá? Então, por exemplo, aqui você vem em alterar, você já está no máximo aqui que é de 80 segundos. Aí você tem 60, 40, 30, 20, tá? Então, no caso lá do meu cliente, eu tinha um atuador que o tempo dele era de 100 segundos. Tá? Então, o que eu fiz? Eu coloquei em 80, que é o máximo que eu consigo parametrizar. E o que ele faz? O chiller, depois de mandar o acionamento dessa válvula abrir, tá? Ele vai aguardar 80 segundos antes de fazer a próxima etapa da lógica, tá? Que é verificar se você tem vazão de água e mandar partir o compressor. Tá? Então, se você põe um tempo muito pequeno e a válvula ainda está abrindo, você não vai ter vazão de água suficiente. E seu chiller pode dar alerta de erro 34, se eu não me engano, que é o erro de falta de água, tá? Falta de vazão d'água. Tá? Então isso aqui é importante vocês ficarem atentos, tá? Olha lá no seu sistema, na etiquetinha da válvula, tá? Ou então conta mesmo, pega um timer lá no seu relógio e verifica ali quanto tempo demora para o seu atuador fazer todo o caminho de abertura e todo o caminho de fechamento, tá? Bom, estou colocando na tela então para vocês verem, tá? Então é essa condição que a gente tem nos chillers, tá? Onde a gente tem uma válvula 2 vias, que é essa azul na tubulação esquerda ali, né? Você olhando de frente para a máquina, que é a tubulação de saída de água da máquina, tá? Então essa válvula, como eu comentei, ela só vai abrir se esse chiller for entrar em operação, tá bom? E aí por isso que a gente tem que configurar esse parâmetro da forma correta. O próximo parâmetro aqui é o remote. Se você vai fazer o acionamento remoto da máquina, tanto via automação, né, quanto via contato seco,
A máquina ela tem um contato seco, né, próprio para isso. Tá, então no caso eu vou colocar um. E a gente tem aqui a cerejinha do bolo, tá? Que é a tela de reset de erros, tá? Lembra que eu comentei com vocês que mostrei para vocês que a gente tá com alguns erros, né, nesse sistema, justamente por não ter nenhuma máquina conectada nele, né? O que a gente vai fazer? Para você fazer qualquer tipo de reset de alarmes, tá, no seu chiller, você dá um confirma, né? E você tem aqui a opção de fazer o reset em uma unidade específica ou em todas as unidades do seu sistema, tá? Eu geralmente sigo para esse aqui quando eu estou fazendo algum chamado, né? Quando eu estou resolvendo algum problema no cliente. Porque às vezes você está com um problema principal ali, mas você tem problemas secundários em algum outro equipamento, né? Então quando você quer verificar ali, certificar que está tudo em ordem, que você já checou tudo, está tudo em ordem e você quer testar o sistema, ver se ele vai operar corretamente, o melhor é você vir aqui embaixo. E aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui no selecionar de novo, né? Aí você vai clicar aqui em alterar. Nisso que você clicou em alterar, ele deu aqui All Units Alarmed On e dá um confirma. Você fez isso, o que acontece? Todas as placas eletrônicas elas vão resetar os alarmes das unidades, tá? Aí então você aguarda tipo uns 5 segundinhos. Você vai ver lá que vai aparecer dois traços, né? Onde você tem um display de 7 segmentos. Vai aparecer lá dois traços. Feito isso, você vai voltar aqui para off e dar um confirma novamente. Por quê? Se você deixar isso aqui em on, você não retornar para off, a máquina vai ficar constantemente nesse estado de reset e ela não parte. Entendeu? Então você tem que voltar aqui para off e dar um confirma. Tá? Feito isso daí, o seu controle já está totalmente configurado, o seu chiller está apto para rodar, para você fazer o startup da máquina, tá? E deverá funcionar corretamente, tá bom? E aí caso também tenha algum erro de instalação, algum erro de startup ou coisa assim, aí vocês têm que recorrer ao manual do fabricante, tá? O manual dessa linha da Carrier, a Aquasmart, para você verificar a que se refere o alarme que vocês estiverem recebendo, né? E aí o seu chiller tá ok para você fazer os testes, fazer o startup e deixar o seu cliente contente. Beleza, gente? Bom, esse aqui é um videozinho um pouquinho mais técnico, então, só para tirar qualquer dúvida que talvez tenha ficado no vídeo anterior. Novamente, se você não viu o vídeo ainda, onde eu fiz o atendimento de um cliente que estava com problema no chiller Aquasmart da Carrier, eu vou deixar aqui no vídeo, tá? Eu vou deixar aqui em destaque aqui na região de cima do vídeo, para vocês clicarem e dar uma conferida lá. Beleza? Valeu, um grande abraço para vocês. Até mais, até o próximo vídeo.